Olá, bom dia. Sou José Rubens Hernandes, advogado e professor, responsável pelo conteúdo do Sucessão Legal, um EAD com foco em planejamento sucessório. Fico muito feliz aqui com a participação de todos vocês. Mais uma live trazendo um conteúdo importantíssimo, que para quem atua com planejamento sucessório principalmente, mas para as pessoas em geral, porque esse assunto ele é muito aberto e é muito importante. E a nossa convidada de Vasconcelos já está entrando aqui na nossa sala. Fico muito feliz que ela tenha aceito o convite. Minha querida professora do Direito Processual Civil no curso de mestrado, que eu tive a oportunidade de fazer aqui em Ribeirão Preto, e uma querida amiga, temos aí uma jornada de bastante situações que nos colocam em pontos comuns, em congressos, em processos e assim por diante. A Rita, ela é sócia do escritório Vasconcelos da Advocacia em Curitiba, e ela tem uma situação que é muito parecida com a minha, porque ela trabalha com as filhas Ana Paula e Maria Tereza Vasconcelos, um escritório que atua fortemente em direito de família, né, Rita? Eu estou aqui com a minha família, a diferença é que tem a Mauricélia, minha esposa, e a filha Letícia, agora vem a Ana Clara também trabalhar com a gente, está começando a fazer um estágio, muito legal isso. A Rita tem um currículo muito vasto. Ela é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, é mestre em Direito pela PUC do Paraná e tem várias especialidades também. E o mais importante que a gente vê aqui também na jornada dela, ela é professora titular do curso de graduação de Direito na PUC Paraná. Provavelmente ela deu aulas para as filhas dela, eu tenho a impressão que isso deve ter acontecido. Ela é membro do IBDFAN, do IBDP e o IPDP, Instituto Paranaense de Direito Processual, Instituto Brasileiro de Direito Processual e Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAN, famoso IBDFAN. É mediador, além de tudo isso, ela é advogada, nas horas vagas, e também tem obras aí que são, eu considero já um clássico, até uma instigação aqui para atualizar, que é o princípio da fungibilidade, que eu tenho essa obra na minha biblioteca, gosto muito dela, uso ela às vezes quando preciso invocar esse princípio, que é muito interessante. E tem um livro aí que está sendo buscado, queridíssimo, aí, que é a tutela de urgência a inviolabilidade do bem de família e nas novas entidades familiares. E tem um que está esgotado, que é a tutela de urgência nas uniões estáveis. Isso também é uma obra que poderia vir aí atualizada, fica bem legal. Então, vamos começar. Muitos falam que em planejamento sucessório, professora Rita, e vão logo dizendo que é para constituir uma hold, uma empresa, e já vão pensando nisso, arrumando a sociedade. E uma coisa que a gente percebe é que o planejamento sucessório começa dentro de casa, lá no direito de família. A gente precisa considerar as relações de parentesco, Os sucessores serão os herdeiros necessários, a maioria das vezes, algum herdeiro, às vezes, que vai ser contemplado com uma parte da herança disponível. Mas uma das coisas que impacta muito, que é o tema da nossa live hoje, é a questão do regime de bens no casamento não estável. Qual é a importância da análise desses regimes de bens no casamento não união estável num cenário de planejamento sucessório, professora? Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Bom, a questão do regime de bens é muito oportuna. Eu achei interessantíssimo que, claro, você, nesse contexto da sucessão legal, trouxe isso à tona, porque eu, por exemplo, recebo muitas perguntas no sentido de então eu estou tranquilo se eu casar pelo regime de separação total de bens, porque aí o meu cônjuge não vai herdar. Então, olha a confusão que se faz, com o regime de bens, os aspectos patrimoniais e os efeitos sucessórios. Então, isso que você falou de começar em casa é muitíssimo importante. Eu preciso saber primeiro quem vai ser meu sucessor. Isso pode impactar na escolha do regime de bens. Por exemplo, se eu casar sob determinado regime de bens, isso vai impactar se depois o meu cônjuge ou até companheiro, a gente já vai fazer essa equiparação, ocorreu não com os meus descendentes, Então, isso é muito importante. Estou super à disposição para falar sobre esse tema que é
E a gente tem uma situação que ela é moderna, vamos dizer assim, que é essa família recomposta, essa família mosaico, a família reconstituída, né? Dá uma Isso. impressão aí de leite reconstituído, mas não tem nada a ver, que são as famílias modernas. Mas o que a gente percebe é que isso traz um ingrediente, um aspecto que complica mais a questão hereditária. Porque a gente vai ter filhos comuns, filhos exclusivos, e às vezes aqueles filhos exclusivos de um dos cônjuges vai concorrer com o outro que é herdeiro, né, na morte do pai, da mãe. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso, porque há regimes de bens que a pessoa intuitivamente ela tem a imaginação de que não comunica, mas na verdade não é bem assim não, né? Não, não é. Você tem toda a razão. Então vamos lá. A gente tem aquela máxima, quando existe meação, quando o cônjuge tem participação no patrimônio, ele não vai concorrer na herança. Então, esse é um ponto, né? Então, o que o Código Civil estabeleceu? Que vai concorrer com eu estou falando com os descendentes, né? Já que você falou em filhos. Mas quando que o cônjuge sobrevivente, então, vai concorrer com os descendentes do autor da herança, da pessoa que faleceu? Quando ele for casado, pelos regimes, né, que eles escolheram, exceto, né, a comunhão universal, porque aí ele vai ter meação em tudo, né, ou aquela separação obrigatória, que é aquela separação que é imposta, não foram os cônjuges que escolheram o regime de separação, a separação obrigatória. Por exemplo, quando o cônjuge tem mais de 70 anos, né, ele vai casar com mais de 70 anos. Tá. E no regime de comunhão parcial, e isso que as pessoas fazem muita confusão, e a confusão não é culpa das pessoas, porque por muito tempo houve uma divergência de interpretação nos tribunais, no regime de comunhão parcial, vai haver concorrência entre o cônjuge, os descendentes do autor da herança, naquilo que for considerado bem próprio. Mas não em todo o patrimônio deixado, porque no resto tem meação. Onde tem meação, aí não vai ter essa concorrência, essa sucessão. Por isso, Hernandes, se me permite, e você pode me cortar, porque eu falo muito, então você me corta. É assim, o regime de comunhão parcial, tem muita gente que acha que sabe bem o que ele é, mas às vezes não sabe muito bem. Porque há quem diga assim, na comunhão parcial, que é o regime dito legal, porque se eu não escolher nada, se eu não fizer pacto antinupcial, se eu não fizer um contrato escrito para afastar, no caso das uniões estáveis, é ele que vai vigorar. Então eu preciso saber o que mistura, né? O que comunica aí na comunhão parcial. Tem gente que pensa, é tudo que eu adquiri na constância da união. E esquece um dado importante. É tudo que adquiriu na constância da união a título oneroso, né? Porque aquilo que entrar no patrimônio a título gratuito também não comunica, que são as doações, as liberalidades, né? E a herança. Então, se eu casada no regime da comunhão parcial de bens, mas recebi uma herança, essa herança não vai comunicar. Se eu recebi uma doação dos meus ascendentes, por exemplo, isso também não vai comunicar. Isso é bom que se diga, porque as pessoas às vezes não sabem. É verdade. E no regime da separação convencional, como que fica a participação do cônjuge? Porque os bens são somente exclusivos, a maioria, né? Há, mesmo na separação convencional, a mais absoluta que se pode imaginar, ainda há alguns bens comuns, são poucos, mas e os bens exclusivos? O cônjuge participa? O cônjuge participa. Então, por isso que aquela ideia que as pessoas vêm consultar a gente, eu quero fazer um pacto, olha só, eles vêm pedir para a gente assessorar para fazer um pacto antinupcial, para escolher o regime de separação total, né? Obviamente, a opcional. Mas a ideia da pessoa é que não haja concorrência sucessória, né? Então, veja o equívoco. E, na verdade, concorre sim. Vai concorrer com os filhos, vai concorrer com os descendentes, o cônjuge sobrevivente. Se esse cônjuge, isso tudo está no Código Civil, né? Se esse cônjuge também for pai ou mãe, né? Dos filhos com quem vai concorrer, é resguardado 1/4 da herança para ele, mas se não for, vai dividir, vai ter a mesma coisa que os outros herdeiros
terão. Então, Hernandes, daí, dessa circunstância, vem uma série de orientações que às vezes a gente precisa dar, porque tem gente que pensa que não vai haver essa concorrência, mas quando a gente diz que vai haver, começa a perguntar o que eu faço para não ter, então, né? Como é que eu faço? Como é que eu quero excluir? Eu posso excluir o meu cônjuge da sucessão? Não. E aí eu vou te falar um conceito, que não sei se todos os ouvintes são da área, então nem todo mundo sabe, o conceito de herdeiro necessário, né? Então, o Código Civil traz lá no 1845, eu falo os artigos porque eu brinco que gente velha decora lei, né, Hernandes? Não interessa para as pessoas, mas enfim, lá no 1845 tem quem são os herdeiros necessários: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Então, quer dizer ser um herdeiro necessário? Posso fazer um testamento excluindo da sucessão, né? Eu posso, quando muito, fazer um testamento para pegar a minha parte disponível, que é 50% do meu patrimônio, e engrossar, né, o patrimônio até de outros herdeiros necessários, se eu quiser. Mas não posso destinar tudo. Então, isso é importante, porque esses herdeiros necessários não podem ser excluídos da sucessão. Eles vão suceder na forma da lei. E isso é importante porque as pessoas falam muito em planejamento sucessório e a gente percebe que há ferramentas que são várias ferramentas que podem ser utilizadas, não é apenas uma. Então, uma delas é a escolha do regime de bens, mas a outra você acabou de tocar, apesar de não ser o tema da nossa conversa, é a questão testamentária. Eu posso não excluir, mas eu posso reduzir a participação daquele cônjuge, né? Fazer até uma coisa, uma discussão que existe, aquele chamado testamento cruzado, né? Cada um faz um testamento em benefício dos filhos próprios, né? Diminuindo ali a parcela do cônjuge. Então, isso são ferramentas válidas, jurídicas, que podem ser usadas. O que não pode é a pessoa ficar nesse imaginário, acreditando que não vai acontecer nada, que os filhos herdarão tudo, porque a nossa formação é essa, né? Tudo para os filhos, e não vai ser assim, né? E há até um ranço, a gente percebe, acho que você muito até, quem trabalha no direito de família, e muitas vezes a mulher é atingida por isso, a companheira principalmente, né? Quando ela é atingida porque os filhos que não são comuns ao casal, os filhos exclusivos do cônjuge que morre, eles acabam tentando excluir aquela pessoa até do inventário, né? Então, eu queria que você colocasse um pouco da situação da união estável, porque ela gera também uma grande insegurança para quem vive em união estável, não é verdade? É verdade. Mas, Hernandes, quando você fala agora na insegurança, eu não sei se eu discordo ou se a gente está pensando sob pontos de vista diferentes. Porque hoje a lei é muito clara, o companheiro, a companheira, se não tiver contrato escrito algum, escolhendo outro regime de bens, bastando que se reconheça a união estável, ali já incide o regime da comunhão parcial de bens. Então, nossa, como é gostoso falar sobre isso. Eu queria ter umas 3 horas para falar sobre isso, porque daí a gente poderia falar do contrato de namoro que as pessoas começam a fazer para excluir. Mas veja, se eu estou vivendo em união estável, eu não fiz absolutamente nada em termos de escolher um regime de bens, a minha união já é regida pela comunhão parcial. Então, aquilo que for adquirido também na constância dessa união, a título oneroso, lembro bem, né? Aquilo comunica. Agora, naquilo que não comunicar, ou seja, que sejam bens próprios, não vai haver meação, aí pode haver concorrência, sim, do companheiro, né, da companheira. Porque na união estável, tem uma questão interessante. Se você me permitir, eu vou engatar e já vou falar, que é o seguinte. Quando o duro de conversar com o professor é isso, né? Porque a gente não para de falar. Mas assim, quando o legislador
escolheu lá a forma sucessória, lá no Código Civil, em 2002, ele estabeleceu um regime sucessório diferente para o companheiro e para a companheira. Mas o STF já reconheceu que é inconstitucional, isso já faz um tempinho, que é inconstitucional o 1790. Então, isso trouxe uma equiparação de direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro. Mas, e aí que vem algumas indagações que a gente espera que a jurisprudência ainda sedimente, porque não houve pacificação. Quando o STF disse, olha, o 1790 é inconstitucional, então não tem diferença em caráter sucessório do cônjuge e do companheiro, nada se disse sobre o companheiro ter ou não herdeiro necessário e nada se disse sobre o companheiro ter ou não direito real de habitação. E aí ficou aquela dúvida, tá, mas se equiparou a sucessão do cônjuge e do companheiro, então o companheiro virou herdeiro necessário também. Eu não posso excluir um companheiro por testamento da minha sucessão, por exemplo. E também ele vai ter direito real de habitação. O que é isso? É a garantia de que pode ficar no imóvel que era o domicílio do casal, se for o único imóvel residencial. Então, ninguém tira de lá. A pessoa fica morando lá, tem esse direito. E isso, claro, que limita os herdeiros. Pois bem, como isso é tratado? A doutrina é maciça no sentido de dizer, não, o cônjuge não, perdão, o companheiro, a companheira não passou a ser herdeiro necessário. A doutrina, né? E aí, na jurisprudência, como é que isso ficou? Esse acórdão que disse lá do STF que o 1790 é inconstitucional, ele foi impugnado, né, por embargos de declaração para que o STF se pronunciasse sobre isso. Fala, ó, STF, você falou que está equiparado, mas você não falou se o companheiro é herdeiro necessário ou não. E como é que o STF saiu dessa? Ele disse o seguinte, isso não era objeto de repercussão geral. Isso aí eu não decidi. E aí como é que fica? Aí a gente sustenta para todos os gostos, né? Para aqueles que entendem que o companheiro, a companheira deveria ser herdeiro necessário também, vai dizer, ó, o STF falou que ele não falou isso, logo é. Para outra corrente vai dizer, olha, o STF falou que ele não falou isso, logo. E é nesse sentido, Rita, que eu coloquei para você essa insegurança. Nisso, e a gente tem essa insegurança jurídica por conta da caracterização da relação. Ela não é muito clara, porque falta uma normatização, e a gente vai ficar invocando aí princípios constitucionais, e até isso chegar ao Supremo vão anos, né? Mas a gente tem a insegurança no tempo, né? Porque a união estável não tem uma data assim definida de quando ela se iniciou. Então, ali naquele contexto pode estar uma discussão da aquisição de um patrimônio valioso que daria ou não ameação. Então, a gente até brinca hoje que casar é melhor, não é verdade? Para fins dessa segurança, sim, né? É verdade. E veja, Hernandes, que você tocou nesse ponto, claro, né? Tudo que você toca, né, os pontos que você traz são sempre relevantíssimos. Quando tem essa insegurança jurídica, a gente depende de princípios, né? E também no direito de família e sucessões, isso é muito importante, a gente precisa ver o caso concreto. É difícil fugir da casuística. Então, tem gente que pergunta qual é o tempo, né, para caracterizar a união estável, se tem ou se não tem. E aí a gente vai dizer, não tem. Por quê? Porque é um elemento subjetivo, é a intenção de constituir família. Olha a dificuldade de você demonstrar um elemento subjetivo, né? Então, por isso que tem gente que fala, eu vou fazer um contrato de namoro para garantir que eu não estou vivendo em união estável. Só que se ele esqueceu aquele contrato na gaveta e continuou aquela relação e ela se transformou em união estável e depois isso foi demonstrado, pode ser que seja reconhecida a união estável, né? Porque isso vai ter que ser demonstrada a publicidade da vida em comum como casal, né? Como família. E isso caracteriza a união estável. Mas voltando só um pouquinho, até para honestidade aqui com quem está nos ouvindo, né? Quando eu falo em diferença,
no campo da jurisprudência, a gente precisa dizer o que predomina, né? Então, assim, com relação a ser ou não herdeiro necessário, companheiro a companheiro, ou seja, poder ou não ser excluído, existe uma divergência ainda muito grande, ainda muito presente. Com relação a ter ou não direito real de habitação, muita gente, muitos tribunais, muitos juízes têm dado esse direito, têm conferido esse direito, porque existiu uma leizinha em 96 que regulou as uniões estáveis, que não foi revogada expressamente, então ela ainda é invocada para dar um direito real de habitação para o companheiro. Mas o companheiro ser ou não ser o necessário, a gente ainda tem essa divisão. Por isso, eu não posso confiar. O STF falou que isso não é repercussão geral, então eu posso casar tranquilo. Eu posso constituir uma estado tranquila e vou excluir o testamento. Não, não é tranquilo. Então, isso que você falou de casar dá mais segurança, nesse ponto dá. E mais uma coisinha, que aí a minha opinião, e eu sei que eu posso ser muito criticada, mas eu não tenho receio disso, né? Eu não acho correto, quem sou eu, enfim, mas na minha opinião, uma equiparação total entre os dois institutos, a união estável e o casamento. Então, eu acho que caminhar para uma equiparação total não é a melhor solução, porque senão você esvazia o instituto, Hernandes. Você esvazia a união estável. Para quê? Né? Para quê? Você não precisa nem falar do instituto. Então, uma coisa é você não permitir que se discriminem ou diferenciem pessoas. Por exemplo, se a união estável, é indiferente se ela é uma união estável heteroafetiva, homoafetiva, isso o STF felizmente já regulou, porque eu não posso fazer diferenciação ou discriminação entre pessoas, por óbvio. Agora, entre institutos, eu acho que eu poderia, porque senão o que o Estado faz quando ele regula demais e equipara demais, na verdade, fazer com que as pessoas não tenham mais liberdade alguma para viver numa relação em que ele possa ainda estabelecer os efeitos. Não sei se eu estou sendo clara, mas eu acho que a união estável ainda precisaria conservar alguma diferença para que as pessoas pudessem optar, não, eu quero ser companheiro ou eu quero ser cônjuge. É verdade. Eu acho que você tem toda a razão, porque senão até há um desestímulo a se utilizar o casamento, como a gente está até colocando em tom de uma certa brincadeira, mas que é verdade, né? Não há muita essa pregação que não há diferença, vai desestimular as novas uniões formais. Mas vamos falar um pouquinho também, e uma coisa que eu quero dizer para você, ouvindo você naquela live que você fez com o Fernando, sobre bem de família, a gente fica olhando assim o quanto a gente precisa estudar, o que a gente precisa ler e acompanhar, porque é tanta informação e a riqueza das suas colocações é muito boa. A gente vê que a súmula 377, ela traz aquela situação do regime da separação legal. O exemplo mais comum é que você deu, pessoa que um dos cônjuges tem mais de 70 anos. Mas tem alguns casos também que são menos corriqueiros, aquele caso do divórcio, em que não há ainda a partilha de bens e há filhos, né, a prole ali, então a preservação daquele patrimônio, alguns exemplos que acabam existindo. Como é essa situação? Porque havia-se uma ideia de que esse regime também virava uma comunhão parcial, mas parece que também não é bem isso, né, Rita? Olha, Hernandes, é tormentosa a aplicação, a incidência dessa súmula 377. E você lembrou muito bem, é muito oportuna essa lembrança. Pelo seguinte, no regime de comunhão, no regime de separação obrigatória, então é aquele, como você bem pontuou, existe um impedimento ali para casar, não fez ainda no inventário porque quer se evitar essa confusão com o que é herança de uma família ou de outra, ou acima de 70, então não é a separação convencional, e sim obrigatória, para evitar algumas injustiças, né? O STF, há muitos anos, editou essa súmula 377 para dizer o seguinte, olha,
Na separação obrigatória, já que não foram os cônjuges que escolheram esse regime, foi imposto para eles, então comunica-se aquilo que for adquirido na consciência da união. Aí vira uma comunhão parcial. Só que, claro, com relação a essa questão, começou a haver aquela indagação. Mas eu preciso provar o esforço comum ou ele é presumido? Então, essa súmula, ela começou a ser aplicada assim, igual montanha-russa. Às vezes ela incidia, às vezes se dizia que ela estava superada. Até que o STJ disse o seguinte, olha, precisa comprovar o esforço comum. Então, eu lembro que eu vi, assim, um monte de gente divulgando o informativo do STJ, falando, veja, agora está tranquilo que a súmula 377 fala em comprovar o esforço comum, só que ninguém deu ali no acórdão, né? Quer dizer, obviamente muita gente deu, mas ali que diz assim, que o esforço comum não precisa ser necessariamente econômico. Então, quer dizer, você precisa comprovar o esforço comum, mas se eu estou ali apoiando a pessoa, né, na aquisição do patrimônio, ou permitindo que a pessoa adquira esse patrimônio, se eu estou dando retaguarda para a pessoa adquirir o patrimônio, resumindo, é muito difícil afastar essa comunicação, essa comunhão do que é adquirido na constância da união. Então, o que eu tenho feito para as pessoas que me consultam e me perguntam a respeito disso? Eu tenho orientado, porque isso já é possível agora, nem foi, é possível fazer um pacto antinupcial apenas para afastar a incidência dessa súmula. Então, veja, eu não posso fazer um pacto antinupcial para escolher um regime de bens, como eu poderia, via de regra, porque a separação é obrigatória. Então, eu não posso fugir desse regime. Mas eu posso fazer um pacto antinupcial, que é aquela escritura pública, né, que faz antes do casamento para regular efeitos patrimoniais. Eu posso fazer isso para a incidência da súmula 377. E isso as pessoas têm feito. Eu vou casar com mais de 70 anos. E a gente sabe que isso é bastante comum, cada vez mais comum. As pessoas estão vivendo, né, graças a Deus, muito mais tempo. Então, a de 70 quer casar. Aí ela não vai fugir do regime, mas faz o pacto para afastar a incidência da súmula. Isso, Hernandes, nem sempre foi possível. Houve uma época em que os cartórios se negavam a fazer esse pacto. E aí, o que eu fiz? Tempos até com uma pessoa aí em São Paulo. Aí, São Paulo, Lato Senso, né? A pessoa não conseguiu afastar a súmula, casou, quis afastar a súmula. Como é que ela fazia? Como é que ela faria, então? A gente teve que fazer a alteração do regime de bens do casamento, porque a lei permite. Então, ela mudou, ela foi fazer a alteração do regime, não para mudar o regime propriamente, mas para poder fazer um regime em que se afastasse a súmula 377. É muito interessante isso. Só para ficar claro para quem está nos ouvindo, quando você fala em afastar a súmula 377, é que vai tornar aquele regime de separação legal num regime de maior separação, não é isso? A separação vai ser mais plena. É isso. Não é isso? É porque é isso, porque afastando linha de conexão aqui. A gente está tá vindo e voltando, mas a gente está conseguindo ouvir, ela volta. Não vai quando eu afasto, vai se manter a ação, né, total ali, e não vai haver comunicação, não vai haver comunhão do patrimônio. Alô, alô? Acho que a conexão deu... Alô? Acho que voltou, Rita. Mas será que eu consigo... Vocês conseguiram ouvir a resposta? Agora voltou. Voltou, né? Conseguiram ouvir minha resposta? Não. Eu acho que eu não consegui, eu acho que o pessoal também não. Tá, então repetindo,
afastar a súmula 377 é justamente manter a separação de tudo, não comunicar Tudo. nada, porque você tem toda a razão. A súmula 377, ela faria com que se comunicasse o adquirido na constância da união. Então, afastando a súmula, nada se comunica, né? Então, o regime de separação é levar todas as consequências, então, mesmo. Então, seria mais ou menos aquela ideia de quem pode o mais, pode o menos, né? Então, ela vai agravar a situação, o regime vai ser plenamente de separação. Isso, agora, é interessante porque aí vai gerar uma discussão também com relação à herança desses cônjuges, porque naqueles bens que não há a comunicação, não há meação e não é um não é herdeiro do outro. Mas pode surgir aí a discussão daqueles bens que foram excluídos convencionalmente por serem bens exclusivos, aí gerar uma discussão da participação nessa herança, não é verdade? É verdade. Porque, na verdade, quando o regime, mas só que veja, quando o regime é de separação obrigatória, né, aí não há concorrência, por exemplo, com descendente, né? Isso não há. Mas esse ponto que você falou, se fosse com comunhão parcial, que concorre nos próprios e não na meação, aí realmente, né? Mas posso dizer uma coisinha ainda a respeito de pacto? Eu acho que melhorou a conexão e vocês estão me ouvindo, né? A questão do pacto tem muita gente que procura fazer para afastar a concorrência, efeito e sucessório. Então, eu falei do pacto para afastar a súmula 377. Porque eu vi que a gente teve ali alguma questão, não será jamais o antinupcial para dizer eu não estou casando pelo regime da comunhão obrigatória, a separação obrigatória, e sim separação convencional, porque isso não pode. Porém, sem a súmula. Agora, tem gente que pegar o pacto antinupcial e falar, olha, eu vou casar por esse regime, sucessórios, eu quero afastar efeitos. Pode ou não pode? Então, já... Essa é a questão. Eu tenho mania de falar, então, realmente, você pode me policiar aí, Hernandes. Mas a questão é quem for ler na doutrina vai entender que pode, porque a doutrina defende, não, eu tenho que ter essa liberdade, por autonomia da vontade, como é que eu não posso afastar numa relação aí que tem essa natureza contratual, como é que eu não posso afastar os sucessórios? Então, a doutrina vai defender que pode. Porém, não se admite. Por quê? Porque os tribunais, e quando eu falo os tribunais, o STJ tem esse entendimento, que a gente tem que olhar muito para o que dizem os tribunais superiores, né? Isso, para o STJ, caracterizaria o que se chama, o pessoal vai rir, a pacta corvina, né? Aquele contrato que envolve herança de pessoa viva. Isso é proibido, o Código Civil proíbe. Eu não fazer um contrato que verse sobre herança de pessoa viva. Então, os tribunais, os cartórios, nem fazem, porque eles vão falar, olha, não, os tribunais não admitem. Então, é muito complicado você querer afastar ainda, né, os efeitos sucessórios por pacto antinupcial. Talvez isso mude, Hernandes. Talvez isso mude, ainda é assim. Há uma pergunta que eu queria fazer, há uma confusão grande das pessoas com relação ao regime de bens, por exemplo, mesmo no da separação, da comunhão parcial, estão casados e existem bens que estão em nome exclusivo de um determinado cônjuge. E aqui o outro, ele tem dívidas, ele tem problemas, ele sofre execuções. E isso gera um possível problema. Aquele bem, um veículo, por exemplo. A mulher tem um veículo e o marido deve para o banco. O banco executando, ele pode penhorar o veículo que está em nome da mulher,
Isso é uma questão também que surge com muita frequência, as pessoas não imaginam o risco que estão correndo, às vezes, dentro do casamento, não é verdade? É verdade, é verdade. Aí, se isso acontecer e realmente for uma dívida contraída só a benefício de um deles, esse cônjuge ou esse companheiro que teve o seu bem indevidamente atingido por uma penhora, alguma coisa assim, vai ter que fazer embargos de terceiro. E aí até você falou no meu livro de fungibilidade, né? Tem até um ponto ali que eu defendo a fungibilidade entre embargos de terceiro e embargos do devedor, e isso realmente tem sido admitido, porque o correto seria embargos de terceiro. Olha, eu não sou devedor, então eu vou proteger o meu bem. Mas como está embargando ali no âmbito da execução, às vezes o cônjuge faz embargos à execução e tudo bem, recebe pelo princípio da fungibilidade. Mas, um detalhe, e isso é bem preocupante e tal. Se a dívida for contraída a benefício do casal, o cônjuge nem sempre vai poder liberar o seu bem. Porque a dívida contraída a benefício do casal, a princípio, né, seria uma dívida comum. Então, precisa estar bem claro de que a dívida também é exclusiva de um para poder liberar o patrimônio próprio do outro. E tem uma coisa que você falou também que eu acho importante realçar para o público nosso, é que podendo ser feita a alteração do regime de bens, muitos casais aí, em que um deles está endividado, o dono ou a dona de uma empresa, acaba ouvindo, né, eu vou mudar o regime de bens por da separação convencional. Mas a gente tem uma regra aí que é aquela questão dos efeitos dessa decisão, que às vezes não vão ser aqueles esperados por essa pessoa. Eu pediria que você explicasse esse ponto, Rita. Então, veja que também, quando você fala em regra, né, é sempre um entendimento jurisprudencial aí. Porque, claro, né, cada vez mais tem sido adotado como regra. A gente tem, né, essas decisões aí como balizadoras. Mas a lei só fala que eu posso mudar o regime de bens. Tá. Tem uma preocupação nesse procedimento com direito de terceiro, por isso que o juiz quer saber o motivo, por isso que você vai apresentar certidão negativa, porque o juiz vai querer saber, e o Ministério Público é interessante, que nem tem interesse de incapaz ali, mas o Ministério Público vai ser ouvido nesses processos, para ver se não vai ser lesado algum terceiro, né? Então, e vai ser dada uma publicidade muito grande a isso. Mas a jurisprudência se firmou no sentido de que os efeitos não retroagem. Então, se você mudar o teu regime de bens, vai valer dali para frente o novo regime. Mas veja, quando eu falo a jurisprudência, eu falo a jurisprudência do STJ, mas como não teve nada ainda com um efeito vinculante, tem tribunais que admitem, sobretudo quando o regime escolhido ele passa a ser mais benéfico, vamos dizer assim. Então eu estou escolhendo a comunhão. Aí poderia, a comunhão universal, aí poderia retroagir, né? Mas vamos nos pautar pelo STJ. O STJ disse, olha, não retroage, você muda o regime de bens dali para frente. E tem que ser um processinho judicial, no caso do casamento, que você vai ter que mostrar, além dos motivos, você vai apresentar suas certidões negativas, você vai mostrar a tua situação financeira. Aí tem gente que pergunta, mas e na união estável? Eu não posso também, se eu tô vivendo em união estável há 5 anos, e agora me dei conta, só agora eu sei que eu estou num regime de comunhão parcial. Eu não posso lá fazer um contrato para escolher a separação total? Um efeito retroativo, tem muita gente que pergunta isso para a gente, né? Eu vou fazer agora com efeito retroativo. E esse é o ponto. Todo mundo quer, na verdade, porque não se deu conta antes. Mas, na verdade, tem entendimento do STJ também, dizendo que mesmo na união estável, a escolha ali do regime de bens passa a vigorar dali para frente, da escolha para frente. Não poderia retroagir. E ainda, eu não lembro agora quem que era o ministro relator, mas eu lembro que teve ali no voto dizendo, olha, se não eu estou deixando os companheiros numa situação mais favorável que os cônjuges, porque se os cônjuges não podem fazer retroagir, por que na união estável poderia?
Então, a diferença da união estável é que não precisa entrar na justiça. Eu vou fazer um contrato, eu vou fazer uma escritura pública, eu vou escolher o meu regime. Mas os cartórios vão ter essa preocupação de colocar ali a data bem certinha a partir dali. Antes, você está numa união, ou você estava numa união, sob o regime da comunhão parcial. Então, fiquem de olho, olha, tá na união estável, já fez a escolha do regime da comunhão parcial. Até agora, se quiser mudar, a mudança é daqui para frente. Agora. É verdade. E tem uma questão que surge agora, com mais intensidade, ninguém dava muita bola para isso, é a questão da participação societária. Então tem lá um dos cônjuges é sócio de uma empresa, a empresa vai bem e tal, e resolvem se divorciar. E aí vem todo um pandemônio. Como é que o direito de família encara isso? Quais são os direitos desse cônjuge nesse divórcio, ou até no caso de morte? Como fica a situação? Olha, Hernandes, é bem difícil. Se fosse pergunta fácil, você não ia estar fazendo aqui, né? Mas, mas o que a gente sempre fala? A cota social, ela é um bem partilhável ali, né? Então, muitas vezes, você precisa fazer ali a apuração de haveres, você precisa saber o valor daquela cota social na hora da partilha. E tem gente que diz assim, a empresa fica fora porque eu só tenho 1%, outra 99%. Olha, você Não. tem a metade do 99% do outro e o outro tem a metade do seu 1%, né? Então, isso tudo tem que entrar no cômputo para fazer a divisão. Por isso que tem havido, e desculpa se eu estiver fugindo do tema, mas por isso que tem havido muita desconsideração inversa também da personalidade jurídica no direito de família, seja nos inventários, seja na questão da partilha, porque muitas vezes um dos cônjuges usa a sociedade para colocar todo o patrimônio ali em nome da sociedade, né? E depois partilhar tudo é da pessoa jurídica. Mas muitas vezes tem essa consideração inversa. O que é? É desconsiderar a pessoa jurídica para fazer com que aquele patrimônio seja considerado do sócio. E aí passe a ser partilhável. Ou no inventário, né? Efeito sucessório. Perfeito. Há uma pergunta aqui da Letícia, se há alguma limitação à quantidade de vezes para alterar o regime de bens durante o casamento. Pois é, olha que pergunta interessante isso, né, da Letícia. Porque não se estabeleceu isso na lei, né? Não se estabeleceu. A única coisa que eu vejo que existe alguma oscilação aí é que uns dizem que cada vez mais deve ser mitigada aquela necessidade de os cônjuges justificarem para o juiz, porque isso estaria aí no âmbito da autonomia da vontade. Mas eu ainda acho que se a lei fala, não é que eu seja extremamente legalista, não sou, né? Mas se a lei fala que precisa apresentar um motivo para o juiz, a meu ver, o juiz tem sim como fazer esse juízo de valor para falar, olha, o que é isso, né? Por que está sendo alterado? Mas eu acho que o ponto é não lesar terceiros. Se não vai lesar terceiros e não há uma limitação imposta por lei, né? Não haveria problema, mas desde que diga para o juiz por que quer fazer e apresente toda a documentação e se dê toda a publicidade que a lei exige. Perfeito. Tem uma pergunta também da Samira Rios, é uma aluna nossa lá de Camaçari, Rita. Ela pergunta assim, indenização pode ser prevista no pacto antinupcial algum tipo de indenização em caso de morte ou de separação, de divórcio? É possível isso, alguma compensação financeira para o cônjuge que se sentir aí inocente na relação? Olha, é difícil. Eu não me debrucei sobre isso ainda, mas a princípio, Hernandes, talvez não, pelo seguinte, quando a gente fala em indenização, eu vou aqui eu recebi seria fraca, então eu coloquei. Tá.
quando se fala em indenização, se você está falando uma indenização por um ato ilícito, você às vezes precisa da demonstração, da comprovação de que houve, né, aquele ilícito, que ficou caracterizado aquele dever de indenizar. Talvez o que possa ser colocado no pacto não seja com esse nome indenização, né? Porque quando você fala em indenização por ato ilícito, você já pensa, eu vou ter que provar o ato ilícito, nexo causal, blá, blá, blá. Então, talvez se possa colocar aí já um valor como um valor patrimonial que vai ser passado quando houver ou se houver um rompimento. Talvez alguma coisa assim, né? Possa ser estudada nesse sentido. Eu tenho receio do termo indenização. Eu pensei também naquela figura dos alimentos compensatórios, né? Se um dos cônjuges sai da relação numa condição de vida que cai ali o padrão social, aquelas coisas, parece que também gera essa possibilidade, talvez, eu penso. Exatamente, porque os alimentos compensatórios têm a ver com, né, os alimentos que envolvem necessidade. E olha, Hernandes, que os juízes... Imagina, tá? Os juízes fazem essa confusão. Eu fico triste às vezes, porque você está falando em alimentos compensatórios no processo e o juiz pede para demonstrar necessidade, mas você não está falando nisso. Está falando para o cônjuge e está agindo exclusivamente todo o patrimônio comum, né? Mas ainda tem muita discussão a respeito e muita divergência jurisprudencial aí, sabe? Eu acho que os juízes ainda confundem. Só porque tem o termo alimentos, começam a querer que demonstre necessidade, né? Necessidade e possibilidade de pagamento, binômio ali, né? Agora, pegando aí nesse ponto das sociedades, é uma das coisas que a gente vê também, você acho que colocou super bem a questão da quebra da personalidade, né? E transformar aquilo num patrimônio que é partilhável. Mas quando a empresa realmente ela tem existência distinta do sócio, tem vida própria, às vezes o cônjuge ele quer ingressar na sociedade. E o que a gente percebe é que isso não é possível, né? Ele vai ter que partilhar ali aquela participação, apurar os valores, e ele faz jus como se houvesse ali uma dissolução parcial, não é verdade? E não ele tem um ingresso franqueado, né? Ele não é sócio, principalmente nas limitadas, que são sociedades contratuais, né? Não é possível que os sócios que estão na sociedade aceitem, assim, meio que na marra, a força, né? O ingresso do cônjuge daquele sócio, daquela sócia, que eles nunca contrataram nada. Então fica só essa colocação aí, que eu acho que é bem interessante. É bem importante. Tem uma coisa que o pessoal também vai rir, porque vai dizer assim, não adianta, né? Advogado vai falar um latinzinho, e olha que eu falo sempre que eu não sou do juridiquês, eu não sou do latim, mas às vezes é inevitável. Tem uma coisinha que se chama affectio societatis, né? Aquela vontade, assim como tem lá para casar também, ninguém pode obrigar o outro a ser sócio. Então, ninguém pode obrigar, né, a pessoa a receber outra como sócio. Isso nos contratos sociais, hoje em dia, já está, né? Normalmente já se coloca que, na hipótese de sucessão, os sucessores, né, falecimento de um sócio, os sucessores não vão ingressar na sociedade, né? Eles vão ter ali o que a cota do autor da herança representa economicamente para fins de partilha. Então tem que apurar tudo isso. Não é lá, vou entrar na sociedade, né? Isso realmente existe essa confusão. E aí tem que ver qual o valor cota, que é algo tormentoso para se avaliar, você sabe disso, né? Mas... Uma avaliação tem que ser muito custosa, né? Muito cara. Exatamente. Além de ser muito cara. Esses dias você fez uma live muito interessante aí que eu assisti sobre os critérios para avaliar uma empresa, né? O valuation. Eu achei bem interessante. O pessoal lá da Valorap, o pessoal daqui de Ribeirão Preto. Aproveito para parabenizar por essa live, que eu aprendi. Obrigado. Foi muito bom, sim, foi muito bom. E está gravado aí no nosso IGTV. Mas fala um pouco dessas nuances, desses regimes, né? Que você já colocou um pouco do regime da separação legal,
ou da comunhão parcial, o que tem assim de estranho no regime da comunhão parcial ou da comunhão universal que você pode passar para a gente, que são regimes que não são o da comunhão universal, principalmente, que não é um regime legal, que precisa de pacto, né? O que na comunhão parcial chama atenção como algo estranho? E o que na comunhão parcial também chama atenção? Então, eu acho que a comunhão parcial, ela foi escolhida pelo legislador para ser o regime legal, até porque ele é justo, né, Hernandes? Se você for pensar, porque aquilo que já se tinha antes, se já era meu e tal, pronto, não vai comunicar. Agora, aquilo que é fruto do esforço comum, por isso que eu ressaltei lá no início, aquilo adquirido a título oneroso, né, na constância da União, aquilo é justo que se partilhe. A comunhão universal, eu particularmente nunca achei muito justo, mas é a minha visão, né? Porque ali tudo se comunica, independente de ter vindo por doação, por herança, independente de já ter sido seu, né, antes do casamento. Então, eu acho que o regime da comunhão parcial, de fato, é o mais justo, porque ele valoriza o esforço comum, ainda que não seja um esforço no sentido de todo mundo pôs o mesmo tanto. E essa história de todo mundo pôr o mesmo tanto é importante também, porque nem todos os seus ouvintes aqui, lógico, são da área, né? Tem uma diferença entre comunhão e o condomínio, né? Então, eu posso estar num regime de separação total de bens. Eu escolhi o regime de separação total de bens, mas eu quero adquirir um bem em condomínio. Então, aí eu compro metade de um, metade de outro, ou eu vou levar em conta o esforço comum ali para colocar 30% de um, 70% de outro, né? Isso eu posso. Agora, quando tem comunhão, quando eu estou na comunhão, aí o bem é dos dois, é metade de cada um. Então, se considera dessa forma. Eu vou aproveitar a deixa para falar uma coisa, eu acho que não é conselho, porque advogado não tem que dar conselho, né? A gente dá consulta, mas eu vou aproveitar para falar para o pessoal que está ouvindo, porque isso pouca gente sabe, eu faço muita consulta e quando eu digo, as pessoas, nossa, não sabia. Quando você tem um bem que não integra a comunhão, então eu estou na comunhão parcial e eu tenho um bem próprio, porque já era meu antes de casar, ou porque o meu pai me deu, né? Então foi uma doação, tudo bem. Só que aí eu resolvo vender esse bem e com isso eu compro um outro na constância da união. Será que aí aquele novo que eu comprei vai continuar sendo meu bem próprio? Ou aí ele integra a comunhão porque ele foi adquirido a título oneroso na constância da união? Então, pessoal, atentem. Se vocês não querem que o novo bem comunique, tem que fazer a tal da subrogação. Então, né? E o Hernandes, as pessoas esquecem isso. E daí diz assim, mas esse bem não vai integrar a comunhão porque eu comprei com fruto daquilo que já era meu lá atrás. Aí eu pergunto, então, isso está na escritura? Nem sabia. Então, pessoal, consultem o advogado antes, né? Porque isso traz um problema que é o valor acrescido, né? A pessoa está melhorando de vida, ela usa um bem adquirido antes do casamento que não se comunica, ela paga metade do novo imóvel, a outra metade ela completa com a renda da época. Então, a gente tem um bem híbrido aí, né? Se tiver a mesma documentação, uma parte é comum, uma parte não é. Mas agora, a prorrogação, quando está na escritura, facilita muito e evita muito aquelas discussões longas na justiça para saber essa proporção que está falando, né? Perfeito. Principalmente porque no Brasil as escrituras de imóveis não são passadas, né? A gente sabe disso pelo valor real das operações, em grande parte. A gente diz que por valor venal, as pessoas têm esse problema aí. Mas uma das coisas que eu queria que você tocou, que eu acho importante frisar, é que no regime da separação total, apesar dessa separação, você falou do condomínio, isso também não impede que esse casal constitua uma sociedade.
contrariamente da restrição que existe na comunhão universal. Não é verdade? Eu queria que você explorasse um pouquinho esse ponto. Porque daí, na verdade, o que vai reger ali vão ser as disposições societárias, né, Hernandes, e não o regime de bens. Porque a questão da comunhão universal é porque tudo é comum. Então, aí fica difícil, porque como é que você vai saber diferenciar em caráter societário se tudo se comunica? Mas na separação né, separação total de bens, aí eles vão poder, no uso da sua autonomia da vontade, fazer a sua pactuação no âmbito societário, né? Então, aí realmente... E posso falar uma outra coisa que eu falando com você agora me veio. Um regime que ninguém fala, que é a da participação final dos aquestos, né? É bem complicado. Não, mas quer ver? Eu acho que esse regime ele simplesmente não pegou. Sabe aquelas leis que pegam e não pegam, né? Esse regime não pegou. Mas, no fundo, ele é um regime justo, Hernandes. Porque, veja bem, durante o casamento, incidiria, vamos dizer assim, uma separação total. Né? Então, cada um administra o seu próprio patrimônio com a total liberdade. Então, perdura ali, durante a união, o regime da separação total. Se há uma dissolução, na hora da dissolução e da partilha, aí sim vai se verificar o que foi adquirido a título oneroso na constância da união. Então, assim, se está tudo bem, é separação. Quando alguma coisa deixou de estar bem, aí vai ser a comunhão parcial. Então, ele é, assim, um regime híbrido, mas as pessoas... Eu acho que justamente por ser híbrido, as pessoas não escolhem, nunca vi fazer pacto para escolher esse regime. Eu acho que ele não pegou. E você está falando uma coisa que eu acho que a gente tem assunto que você falou para mais conversas. Infelizmente, nós estamos a 2 minutos do nosso tempo e o Instagram ele corta a gente quando dá exatamente 1 hora. eu não acredito. Mas eu pedi... É verdade. Então, esse regime híbrido já vai ficar para uma outra conversa nossa, já está marcado aqui. E uma coisa também, um tema que eu acho que é muito bacana, que você tem até o livro, é a questão da impenhorabilidade do bem de família, porque nos planejamentos sucessórios a gente trata disso, até recomendando que o bem de família não integre, não seja colocado nessas sociedades, porque ele já tem a proteção legal. Fico muito feliz, Rita, com a tua participação. A gente lamenta que às vezes dá algum gap aí na conexão minha, na sua, mas isso faz parte hoje do contexto atual. Está convidadíssima para uma próxima live e fica aí os seus agradecimentos finais e o encerramento.